falando um pouco de técnicas de estudo, tá? Para depois eu estou generalizando, estou fazendo das disciplinas no modo geral, e depois a gente entra no direito penal em especial, como você vai fazer. Bom, Matheus, eu parto da premissa que todo mundo na vida, no dia, tem 1h30. É só você olhar o gerenciador de tempo do seu celular que você vai concluir que na tua vida você tem 1h30 sempre para alguma coisa. Por quê? Olha lá no seu gerenciador de tempo do celular, que você vai ver quanto tempo você fica no Instagram, quanto tempo que você fica em redes sociais inúteis, batendo boca no WhatsApp, não é verdade? Então, todo mundo tem 1h30 na vida. O que eu recomendo? Por que 1h30? 30 minutos você vai reservar da tua vida, no mínimo, para assistir uma aula, um tema. Então, hoje vocês já estão vendo técnicas de estudo. Aí você se empolgou, vou estudar. Pega um bloco de aula, por exemplo. Pega um bloco de aula, 30 minutos, você vai assistir, vai fazer suas anotações, seja lá como for. Eu sempre psicografei aula, porque, como eu falei, eu tenho muita dificuldade de ficar prestando atenção em uma coisa. Eu até adoro fazer live, porque é onde eu tô com vocês. Gente, vocês me botam sozinha para gravar, se eu não tenho um roteiro, eu tô na tragédia. Aí, o que acontece? O que eu aconselho? Assistiu, anotou, fez tudo bonitinho. Primeira dica que eu dei, assistiu a tua aula. Com as suas palavras, olha lá, com as suas palavras, você vai resumir o que você compreendeu, tá? Então, você está resumindo aquilo que você entendeu. Beleza? Assistiu a aula, fez as suas anotações em aula. Depois disso, você pega e você coloca nas suas palavras aquele resumo. E aí, Matheus, você treina questões. Por quê? Treinar questão é essencial. Só que você tem que treinar a questão relativa ao tema que você está estudando. Então, não adianta nada eu colocar questão de você estudar princípios e eu colocar questão de prescrição para você, porque você vai se frustrar. O ideal, então, é exatamente você fazer desse jeito. 30 minutos para cada pontinho que eu fiz. Não comecei do zero. Eu já estudo há um tempo. Maravilha. Você vai aumentar esse tempo. Então, eu não te dei 30 minutos para cada? Aumenta 1h para aula, 1h para você fazer o resumo, 1h para você resolver questões. Uma outra forma que funciona, e isso vale para todas as matérias, uma outra forma que funciona para você estudar é você usar a parte para você dar aula. Dar aula. Dá para o espelho, dá aula para o espelho. Dá aula para algum pobre coitado na tua casa, mas dê aula. A mesma coisa para quem tem dificuldade de escrever, tem dificuldade de concatenar para princípio, meio e fim. Por quê? Olha lá, meus alunos de graduação, eu sempre falei isso. Quando você estiver na dúvida de como você vai escrever, você tem que saber como você vai transmitir aquela mensagem que você escreveu. E a gente sabe que a gente não pode escrever como a gente fala. Então, qual é a dica que eu te dou? Pega um texto qualquer de jornal, escreva aquilo que você entendeu com as suas palavras e entrega para um coitado na tua casa ler. Ou combina com algum amigo e divide isso. Então, se você tem um grupo de estudos, alguma coisa, e divide isso. Então, o que você fez? Escreveu o que você entendeu da reportagem. Você vai falar assim, ai, Cláudia, na boa, né? Como assim que eu não vou saber explicar? Uma coisa é o que você pensou. Outra coisa é o que você colocou no papel. Então, eu tenho muito isso, e passo muito isso para os meus alunos, e minhas filhas têm adotado esse tipo de postura quando elas estão escrevendo. A gente não escreve do jeito que a gente fala. Então, não é difícil você chegar numa prova e falar assim, caramba, mas foi isso que eu queria dizer. Tá bem, queria, mas não disse. Então, o examinador não pode te pontuar. O teu professor não pode te pontuar. Então, eu já mostrei para você uma técnica diferente
que é você ensinar aquilo que você escreveu. Mas, Matheus, não deixa de fazer questões. Questão é algo que a gente diz que é essencial no seu dia a dia. Sempre treine questões.